20 minutos, confirmando 7h20, dando sequência aqui ao nosso Panorama 95. Pablo Azevedo e Cecília Beatriz, do município de Jardim do Seridó, foram aprovados, respectivamente, nos cursos de Ciência da Computação e Engenharia de Software no renomado Instituto de Tecnologia e Liderança, Intelli, localizado na USP, na Grande São Paulo. Além do feito acadêmico, os estudantes foram agraciados com auxílio moradia, alimentação, notebook e aulas de inglês, proporcionando-lhes qualidade de vida enquanto mergulham nos estudos da tecnologia na prestigiada instituição, que adota uma metodologia inspirada nas universidades americanas, promovendo trabalho em equipe e criação de projetos inovadores. A trajetória dos jovens ganha ainda mais destaque ao integrarem a turma de 2024, apadrinhada pela renomada empresa Meta, detentora das plataformas WhatsApp, Facebook e Instagram. Esta parceria promete enriquecer a experiência acadêmica de Pablo e Cecília, conectando-os a uma rede de oportunidades e conhecimentos do cenário tecnológico nacional e internacional. Estou aqui no nosso estúdio virtual, eles que estão lá em Jardim do Seridó, né, nossa terra querida, né, com o Pablo Azevedo e com a Cecília Beatriz. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Panorama 95. Começar com as mulheres, né, com Cecília. Cecília, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Pablo. Muito bom estar aqui hoje. Pablo, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, ouvintes do programa Panorama 95, na 95.9 FM de Caicó. Me conta aí como é que vocês chegaram aí a essa aprovação, a essa seleção para cursos tão renomados, né, do Instituto de Tecnologia e Liderança. Quem começa de você aí, Cecília? Certo. Durante a nossa preparação, a gente terminou o ensino médio técnico no IFRN. Então, querendo ou não, a gente já tinha uma certa paixão pela tecnologia. E foi a partir disso que a gente conheceu o Intelli, que era uma ótima oportunidade para a gente, que é do interior, estudar numa grande universidade em São Paulo de tecnologia, estudar o que a gente gosta. Então, não tem como a gente não ficar feliz nesse momento. A gente conheceu o Intelli, foi um processo seletivo muito, muito longo. Eu acredito que mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente só está, assim, a agradecer pela nossa aprovação e agradecer a você por ter dado essa oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre isso nesse momento. No caso, você foi aprovada para fazer o curso de engenharia de software, não é isso? Isso. Era o que você queria? Era o que você sempre sonhou? Ah, demais, demais. Desde que eu entrei no IF, porque eu e Pablo, a gente fez técnica em informática. Eu já criei esse amor pela tecnologia, pela criação, porque por ser a parte de engenharia, a gente tem muito trabalho com isso, com a criação. Então, eu sempre gostei muito de robótica, eu sempre gostei muito de participar de trabalhos voluntários no IF, seja de programação, seja no clube de robótica. Então, para mim, foi uma alegria muito grande ter essa oportunidade de estudar numa cidade tão grande como é São Paulo, que é uma cidade cheia de oportunidades, e estudar no Intelli, que também oferece essas oportunidades fora parte, como programas de intercâmbio, cursos fora parte, estágios em grandes empresas. Então, para mim, assim, está sendo uma alegria enorme cursar o que eu tanto gosto. E você, Pablo, como é que você decidiu escolher aí o curso de Ciências de Computação? Então, do mesmo jeito da trajetória de Cecília, desde o IFRN, né, que eu também fiz técnico em informática, eu sou veterano de Cecília, lá no campus Parelhas, eu me apaixonei por tecnologia e, além do IFRN, eu também me envolvi com um projeto extracurricular, que a gente até já conhece aqui no programa, né, Marcos, que a gente comentou lá para o mês de junho, que é o projeto Clica Aqui, que é um projeto social que investe em letramento digital em âmbito nacional. A gente já tem 3 mil alunos impactados pelo Clica Aqui, então eu sempre tive meio que ativo no âmbito da computação. Quando eu escolhi ciência da computação é porque eu acredito que ciência da computação é um curso que ele vai mais focar na área de pesquisa e na área acadêmica, e por ser um entusiasta da pesquisa acadêmica, da pesquisa científica, não poderia ser outro. O curso de engenharia de software, no caso de Cecília, os outros cursos de tecnologia ofertados pelo Intelli são todos incríveis, mas acredito que o que na grade curricular vai focar mais nessa parte de pesquisa e de extensão vai ser o de ciência, e por isso que isso acabou chamando a minha atenção, né? Cecília já comentou também, acho que é interessante mais na frente no programa a gente focar sobre o processo seletivo, porque foi um processo muito fora da curva de qualquer brasileiro, então é muito legal a gente comentar sobre isso aqui no programa. E, no mais, sobre ter sido aprovado, não sei nem escrever ainda as palavras de felicidade, né? Porque é como Cecília disse,
é uma metrópole, né, a maior cidade do Brasil, uma cidade repleta de oportunidades. E, além disso, a nossa turma, que a turma vai ser a turma 2024, como o próprio Instituto intitula, vai ser apadrinhado pela Meta, né? Então, imagina um universitário no seu primeiro bimestre, no seu primeiro mês de aula, já ter que desenvolver algum projeto juntamente com a Meta, que é a maior empresa hoje em dia de redes sociais, né? Que comanda o Instagram, que comanda o WhatsApp, que comanda o Facebook. O quão incrível isso é para um estudante poder ter essa experiência. E o bom é que além de ter acesso aos cursos, vocês vão ter toda uma estrutura, né, de auxílio moradia, de alimentação, notebook, aulas de inglês. Você tem noção, Cecília, do quanto a sua vida vai ser transformada com esse curso? Nossa, demais, demais. Eu estava conversando sobre isso com o Pablo, o que a gente vai fazer quando terminar o curso, sabe, os 4 anos da nossa faculdade, e a gente, tipo, não tem zero noção, porque, tipo, é uma gama tão grande de oportunidades, a gente pode se envolver em tanta coisa legal, que a nossa mente, assim, nem consegue imaginar, porque a gente nem imaginava estar aqui agora, realizando esse sonho. Então, pra gente, assim, tá sendo incrível poder participar de várias coisas legais quando a gente chegar lá, poder conhecer diversas pessoas, assim, de todo o Brasil. Então, só felicidade para esse momento, com certeza. Pablo, você consegue imaginar, por exemplo, como é que vai ser a sua vida após a conclusão desse curso? Olha, Marcos, eu acho que imaginar é uma palavra muito forte, a gente consegue ter alguma ideia de alguma forma, né? Porque quando a gente está falando de uma universidade que ela tem muito investimento internacional e de uma universidade que ela tem muitos parceiros que realmente querem investir nos alunos, se um parceiro investe no aluno é porque ele quer contratar o aluno no futuro, né? Porque não faria sentido investir em um aluno que não vai ser um futuro profissional para aquela empresa. Então eu consigo imaginar que nessa universidade eu e Cecília vamos ter muito acesso facilitado ao mercado de trabalho, principalmente do digital, porque essa faculdade ela carrega um nome muito forte, né? Ela carrega um nome muito forte entre parceiros digitais, entre empresas digitais, tudo isso. Então, realmente, ter um diploma do Intel meio que vai abrir portas para a gente no mercado de trabalho do mundo digital, né? Que geralmente é um trabalho mais internacional, mas que por ser internacional, justamente por você conseguir ter um diploma que seja conhecido internacionalmente, já te alavanca, né? Alexandre Costa? Queria perguntar aos meninos, e aí eles podem responder na sequência, Cecília e o Pablo. Nós estamos falando da Meta, como vocês já colocaram aí, o maior nome hoje em redes sociais, uma das maiores empresas da área tecnológica. Vocês pensam, por exemplo, na perspectiva de qual é o mercado que existe hoje do ponto de vista tecnológico, porque eu já ouvi aí muitos influenciadores digitais dizer, olha, tem vaga, as pessoas aqui não procuram, mas na opinião de vocês, essa qualificação pela qual vocês vão passar é primordial para entrar nesse mercado que se diz tão amplo? Nossa, com certeza, porque na área de tecnologia tem muitas vagas de emprego, tem muito pessoal que está precisando realmente de funcionários, e eu acho que um diferencial assim, para a área de tecnologia de fato é essa experiência, porque por ser uma área tecnológica, uma área que trabalha na criação de aplicativos, criação de site, você tem uma experiência prévia, você trabalha já em algumas empresas, já acarreta muito no seu currículo, porque a empresa tem conhecimento, que você tem uma certa bagagem, que você trabalha no que você está fazendo, que você sabe o que você está fazendo, e isso faz um diferencial enorme. Porque o Intel, por ele ter uma metodologia de projetos, ou seja, a gente já chega lá, e nossa primeira responsabilidade vai ser resolver um problema de uma empresa parceira, como a Meta, a gente vai ter que trabalhar, seja na criação de um aplicativo, de um site para essa empresa, assim, no nosso primeiro semestre. Então é algo muito importante, porque muitas faculdades o aluno só tem de fato essa experiência, que é um estágio, muito à frente, e assim, uma oportunidade, 2 no máximo. Então, desde o nosso primeiro semestre, nosso primeiro trimestre, por sinal, a gente já tem essa experiência e é muito legal. Porque por ser uma área de tecnologia abrangente, que está em muitas vagas na área, eu acredito que o pessoal, por ver que a tecnologia paga bem, que tem vagas, muita gente entra na área de tecnologia achando que vai ficar milionário, sendo que não é assim que funciona. Você tem que ter uma certa bagagem, você tem que ter certa experiência, você tem que ter vontade de aprender mais e mais e mais, porque a tecnologia está sempre crescendo, está sempre avançando, está sempre trazendo coisas novas, e isso é muito importante. Então isso quer dizer que as próximas novidades tecnológicas da Meta terá o dedo aí de pessoas de Jardim do Seridó, né? Que coisa boa, né, Pablo? Tem uma ciência que é uma ciência muito específica do âmbito da computação, que vez ou outra eu folheio sobre artigos, que se chama experiência do usuário. Na verdade, ela é intitulada em inglês a User Experience, também conhecida como X, que o que é a ciência da experiência do usuário? É uma ciência geralmente estudada por estudantes de ciência da computação, que é o quão
eu consigo tornar uma rede social atraente para um ser humano. Então, com isso, a gente estuda como é que o aplicativo vai ser formulado, como é que eu posso fazer com que o algoritmo coloque stories aleatórias para a pessoa, porque até a ordem dos stories que você assiste no seu Instagram é montada por um algoritmo que é montada por uma pessoa, porque é estudado quais são os perfis mais atrativos para você ficar mais tempo com a rede social aberta. Então, essa ciência vai realmente estudar isso. Estudar o que é que a gente pode fazer para tornar a rede social cada vez mais atrativa para o usuário. O TikTok se tornou a rede social mais utilizada do mundo, né, agora em 2021, 2022, porque investiu muito em cientistas da área de experiência do usuário, porque quando você abre o TikTok é muito difícil você conseguir fechar, né? A gente pode falar isso, tanto o TikTok quanto a aba de Reels do Instagram. É uma coisa viciante. E é viciante porque justamente tem muito estudo e tem muito profissional que investe naquilo. Então, quando você pergunta para a gente sobre área de trabalho, tanto a parte de programar redes sociais, quanto a parte de programar websites e várias outras coisas que um profissional da área da computação e da área de software pode desenvolver, uma ciência que vem muito da minha cabeça justamente, porque eu respondi da área do acadêmico, é essa ciência que eu já expliquei, que é o X, experiência do usuário, que justamente um profissional formado que trabalha na área vai realmente desenvolver como deixar as pessoas cada vez mais atraídas por redes sociais. E só lembrando que nós temos, inclusive, também outro jardinense na Intel, né, que é o Maurício Neto, né? Exato. Que é filho da nossa querida Ana Olímpia, lá de Jardim do Seridó. E agora chegam mais 2 jardinenses aí para integrar a equipe aí de estudantes da Intel. Como é que foi o processo seletivo? Como é que vocês chegaram? Foi difícil? Teve que estudar bastante? Me conta a sua experiência, Cecília. Certo, eu acredito que o Pablo pode falar um pouco sobre o processo seletivo, porque eu fiquei mais focada, assim, no programa de bolsas. Aí o Pablo tem um certo conhecimento que a gente já fez essa entrevista antes, então se ele quiser falar um pouquinho sobre... Então vamos lá então, Pablo. É porque são 2 processos seletivos paralelos, o processo seletivo geral do Intel e o processo seletivo de bolsa. Eu posso falar um pouco do processo seletivo, Cecília fala do processo de bolsa, acho que assim funciona. Então, Marcos, como é que funcionou o processo seletivo do Intel? Ele é um processo bem holístico, né, que ele é baseado nos processos seletivos de universidades americanas. Como é que ele funciona? A primeira fase foi uma prova de matemática bem difícil, ela tinha 20 questões, e a gente tinha que desenvolver essa prova de matemática para conseguir ficar acima da nota de corte. Eles não revelam qual é a nota de corte, você só tem ciência que você tem que dar o melhor de você ali, né, para conseguir tirar uma nota bacana, para ficar acima da nota e conseguir passar para a segunda fase. Caso você opte por não realizar essa prova de matemática, você pode enviar sua nota de matemática do Enem, mas eu e Cecília optamos por fazer a prova de matemática do próprio vestibular da instituição. Tivemos a honra, né, de termos sido selecionados acima da nota de corte, e daí a gente vai para a segunda fase, que eu acredito que é a fase mais holística e a fase de análise mais social de todo o processo seletivo, que você vai ter que escrever 2 redações de 600 palavras. A primeira redação que a gente foi proposto a fazer é por que você acha que a sua jornada pessoal se entrelaça com a tecnologia e com o Intel. E a segunda redação que a gente teve que escrever foi para selecionar um problema no mundo e dar a ele uma solução. Então, são 2 redações que você tem que ter muito tempo ali para pensar. A gente teve um prazo de mais ou menos uma semana e meia, se eu não me engano, para poder escrever essas redações, e você dá o melhor de você ali, né, porque são 600 palavras, e não é uma redação dissertativa argumentativa que nem o Enem, é realmente um tema de redação livre, para você expressar o texto da melhor forma que lhe convém, mas mesmo assim seguindo regras gramaticais e tudo isso, então realmente você tem que dar o melhor de você ali, fazendo jus ao prazo muito longo, né, comparando, exemplo, uma redação do Enem, você tem 1 hora e meia para fazer, para poder desenvolver essa redação. Depois da redação, Marcos, a gente tem a fase de análise de méritos do candidato. O que é que essa fase quer dizer? É uma fase que você vai ter que enviar 5 extracurriculares e 5 honrarias para a universidade. Então é por isso que eu sempre comento com o pessoal que para poder prestar processo seletivo do Intel, você tem que ter uma carga anterior que você desenvolveu ao longo do seu ensino médio. Porque se foi só um aluno que só ficou preso no extracurricular, de fazer a atividade que o professor propôs, entregar o dever de casa e ir embora para casa, aqui já vai ser uma desvantagem para ele, porque a gente está falando de 5 atividades que vão além do curricular da escola. Eu e Cecília, a gente já se destacou porque a gente trabalha com o Clica Aqui, né, que como eu havia falado, a gente já tinha dado essa entrevista aqui no meio do ano para o Panorama 95, que é um projeto social. Então, ser envolvido com um projeto social já é muito bom. E além do projeto social, durante a pandemia, a gente desenvolveu muito projeto de voluntariado. Então, foi muito fácil conseguir completar essas 5 abas de extracurricular, que não é obrigatório preencher as 5, mas termos tido as 5, com certeza nos deu vantagem no meu processo seletivo. E passando a aba de extracurricular, a gente chega para a aba que eu acredito que é a mais complicada, que é a de honrarias.
A aba de honraria é a aba que você tem que ter 5 méritos, 5 premiações, 5 notas muito altas que você conseguiu desenvolver ao longo do seu ensino médio ou nos últimos 3 anos. Eu consegui coletar alguns prêmios ao longo da minha trajetória. Tive o prêmio de Jovem Embaixador dos Estados Unidos do Brasil, tive o prêmio de Jovem Transformador pela Choca, além de 3 outras honrarias que eu pude pôr, e Cecília também teve as 5 honrarias, né? Então isso também deu muita vantagem para a gente ter conseguido preencher as 5 honrarias, porque, como eu disse, um aluno que fica preso só no curricular e ele não consegue nem 5 extracurriculares e nem 5 honrarias, de certeza ele não vai ter um bom desempenho nessa etapa do processo seletivo. E tendo sido aprovados nessa etapa do processo seletivo, a gente vai para a última etapa do processo seletivo, que é a fase de projetos, que é uma fase muito interessante. Como é que ela funciona? A gente é sorteado com outros 4 alunos e a gente vai ter uma data marcada para a gente realizar uma chamada. E quando a gente está nessa chamada com nossos outros 4 colegas sorteados, que a gente nunca viu antes na vida, um mentor, né, do Intel vai propor para a gente uma problemática e a gente tem que trazer uma solução em um tempo de 1h30. Então, exemplo, para o meu grupo, eu não tive a sorte de cair no grupo de Cecília, a gente fez um processo seletivo totalmente diferenciado, a gente não se encontrou em nenhum momento. E o meu grupo foi proposto uma problemática sobre a educação brasileira. E a gente teve que desenvolver, né, partindo da nossa ideia, do nosso senso de liderança e de trabalho em grupo, sobre um projeto de como incluir pessoas com síndrome de Down no sistema educacional brasileiro. Foi o que a gente desenvolveu nessa 1h30. Então, realmente, eles vão analisar como é que vocês em grupo, né, conseguem trabalhar em grupo, vão analisar tanto o seu individual quanto você trabalhando em grupo, e também vão analisar o quão criativo vocês são para desenvolver soluções para problemas, que essa é a metodologia do Intel, né? E daí, por fim, a gente acaba o processo seletivo do Intel, o vestibular do Intel, e esperar o resultado, que a gente teve a felicidade de ser aprovado. E além do resultado do Intel, a gente também teve que esperar pelo resultado de bolsa, né? Porque nada adiantaria a gente ser aprovado do Intel sem conseguir as bolsas, porque a gente não estava na nossa condição financeira ter uma qualidade de vida que o Intel exige que o aluno tenha em São Paulo. Então, realmente, a gente precisava dessa bolsa, e Cecília pode explicar agora um pouco sobre como funcionou o processo seletivo de bolsas. Pois não, Cecília? Certo. Eu acredito que, assim, mais complicado do que foi o processo seletivo de fato do Intel foi o programa de bolsas, porque o programa de bolsas, além de ser um processo difícil, foi um processo extremamente concorrido, porque todo mundo que quer o sonho, né, de ter 100%, um bolsa 100% para estudar, com todos os custos pagos em São Paulo, então foi um processo bem difícil, e foi dividido em 3 etapas. A primeira etapa do programa de bolsas foi a documentação, onde a gente tem que enviar comprovantes referentes à nossa situação financeira, como impostos de renda, como extratos bancários dos nossos familiares. E uma coisa interessante sobre o Intel é porque ele também pediu os gastos que nós temos na nossa casa, por exemplo, contas de luz, internet, academia também, por sinal, gastos envolvendo saúde, alimentação, porque a Intel queria ter noção disso, porque muitas famílias ganham determinada quantidade de dinheiro, mas às vezes eles gastam mais do que eles recebem. Então isso é muito levado em consideração no Intel, porque eles querem ter essa proporcionalidade de quanto você gasta na sua casa. Isso foi algo muito legal. Depois dessa etapa, a gente logo em seguida teve a etapa com a entrevista com a assistente social, que a gente teve que fazer com o nosso responsável. No caso, eu fiz junto com o meu pai. Então, foi a entrevista mais para saber sobre a nossa situação familiar, se a nossa família apoiava a gente para São Paulo, porque necessita desse apoio da família, porque a gente vai morar muito longe, a gente vai vir pouquíssimas vezes em casa. Então, o Intel quer saber qual é a relação com a nossa família, se a nossa família nos apoia, porque querendo ou não, a gente que ganhou bolsa 100%, a gente vai ter outros gastos extras, artigos pessoais, de higiene, que são coisas que a nossa família vai proporcionar a gente. Porque durante o nosso primeiro ano e o segundo no Intel, a gente não pode trabalhar, devido por ser integral. Então, é isso que eles levam muito em consideração. Por isso que teve que ter essa conversa para saber como estava a nossa estrutura familiar, financeira. Então, foi algo, assim, muito legal. A gente tirou muitas dúvidas com a nossa família. Então, foi ótimo, foi muito esclarecedor. E a terceira e última etapa foi a entrevista com o comitê de bolsas, que eu e Pablo tivemos que fazer. E foi, assim, o momento da gente brilhar, da gente chegar lá e dizer, seguinte, a gente quer muito ir pro Intel, a gente merece pro Intel, a gente merece a bolsa de 100%. Então, assim, era um momento, foi uma conversa super informal, foi super tranquila. Então, a gente tinha que, de fato, falar, esse é o meu sonho, eu quero seguir isso, eu quero estudar tecnologia em São Paulo, eu quero ir para o Intel, eu quero ter essas oportunidades. Então, foi um momento, assim, da gente estar lá e dizer que estamos para jogo, que a gente tem potencial. Então, foi uma entrevista, assim, muito legal também. A gente conversou por muitos minutos. E no final foram essas 3 etapas e graças a Deus a gente conseguiu a nossa bolsa 100%, que foi muito, muito concorrida, mas a gente teve essa conquista e assim, só alegria agora. Que legal. E vocês viajam quando para São Paulo?
Provavelmente a gente viaja lá pro dia 28 de janeiro, mas certeza que é finalzinho do próximo mês, de 2024. E o curso ele tem duração de quantos anos? 4. 4 anos, é isso? Como é que vai ficar aí a questão da saudade da família, né? Os pais certamente ficarão com aquele coraçãozinho ali apertado, mas sabendo que os filhos estarão aí trilhando, né? Por caminhos maravilhosos. A família apoia. Como é que foi a reação da família, Pablo? A reação da minha família foi a melhor possível, né? A minha irmã até fez um texto bem bacana nas redes sociais dela, de que ela sempre soube que eu ia para muito longe, sempre teve esse pressentimento desde quando eu era criança. Então, tendo a minha família essa sensação, né? Não foi uma surpresa para eles quando ficaram sabendo que eu passei que ia me mudar para São Paulo. Eu tinha passado nos anos anteriores, Marco, isso é realmente muito bom de ressaltar, porque meio que é um apoio para outras pessoas. Eu tinha tentado aplicar para a universidade nos Estados Unidos, mas eu recebi alguns nãos. Então, eu realmente me conformei que eu ia prestar processo seletivo para faculdades no Brasil. Mas desde o ano passado, que eu estava tentando ir para os Estados Unidos, minha família já estava conformada que eu queria uma faculdade que proporcionasse uma melhor qualidade de vida e proporcionasse melhor estrutura de oportunidades para os alunos, né? Então, para eles, quando eu falei que eu estava prestando processo seletivo para uma Universidade de São Paulo, uma das maiores tecnologias da América Latina, né? E que, coincidentemente, segue a metodologia e segue o processo seletivo de universidades americanas, que nem eu tinha prestado ano passado, para eles não foi nenhuma surpresa e foi uma felicidade imensa, assim, foi um momento realmente de muita alegria deles estarem sabendo que eu realmente ia partir, só que eu ia partir em busca de melhores oportunidades, em busca de melhor qualidade de vida, em busca de vencer na vida. E seus pais, Cecília, reagiram de que forma a essa notícia? Não, meu pai, ele tá, assim, o mais feliz do mundo. Eu tenho um irmãozinho pequeno, então, assim, pra eu ir morar longe, ele ainda não tá entendendo muito bem. Ele só sabe que São Paulo é muito longe, disse que eu devo ir pra Fortaleza, que é mais perto. Mas eu disse, não tem como, Samuel, não tem como, tem que ir pra São Paulo. Mas, assim, tá todo mundo muito feliz, a minha família inteira tá, assim, muito feliz por mim, tá todo mundo me apoiando. Isso é muito reconfortante pra gente, sabe? Ter a nossa família dizendo, vai seguir o seu sonho, a gente tá com você. É algo assim que deixa a gente muito feliz, que deixa a gente com o coração aliviado, sabe? Que tipo, a gente vai longe, mas a gente sabe que a gente tem aquele apoio perto da gente, que a qualquer momento a gente pode vir para casa, visitar os nossos parentes, os nossos amigos. Isso, assim, é muito, muito valioso, sabe, Marcos? Que legal. Para quem está em casa nos ouvindo, para quem é de Jardim do Seridó e não conhece, quem são seus pais, quem é a sua família, Cecília? A minha mãe é Cibele Melo, ela faleceu faz uns 30 dias, e meu pai é Sérgio de B, da família de Vitória Galvão. E a sua, Pablo? Sou filho de Pessoa e Fatinha. Não tem como não conhecer a partir de filho de Pessoa e Fatinha, não. Duas famílias maravilhosas, duas famílias muito queridas aí. Certamente a Cibele está muito feliz aí com o seu desempenho, com o seu sucesso, né, Cecília? Sua mãe que infelizmente faleceu, era professora, faleceu faz pouco tempo, né? Tá feliz certamente aí, com certeza, com essa sua trajetória. O Sérgio, que é seu pai, o Pessoa, né? A Fatinha, que são os pais aí do Pablo. E acho que toda Jardim do Seridó tá feliz aí com esse desempenho. E é interessante o quanto a educação transforma as pessoas, né? Vocês tiveram a porta de entrada nas escolas de Jardim do Seridó, não é isso? Depois no IFRN em Parelhas, agora vão conquistar São Paulo e certamente irão conquistar o mundo, né? Então, que mensagem você deixa, Cecília, para quem está nos ouvindo, pegando um pouco da sua experiência, que possa se espelhar em você, Cecília? Marcos, eu acho que assim pode ser uma frase 100% clichê, mas de fato, acredite no seu sonho e siga nele. Porque eu acho que quando a gente tem um foco, um objetivo de algo que a gente realmente almeja, e a gente se esforça por ele, assim, eu digo um esforço que pode ser de um mês, pode ser de um ano, 2, até 10. Se é isso que você realmente quer, siga, se esforce por ele, faça o que tiver que ser feito, assim, para você realmente chegar a dizer, eu consegui, não viver a vida como um em si. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Viver uma vida, assim, de arrependimento. É muito bom você ter algo que você faz o seu olho brilhar, que faz você querer seguir em frente, que faz você querer ter uma qualidade de vida melhor, não só para você, mas para sua família. Isso é muito, muito valioso. Então, a minha dica tem algo que você deseja, que você sonha, siga ele. É clichê, mas é um clichê que funciona, sabe? É um clichê que funciona demais, demais. E outra coisa que eu quero dizer é que se alguém aqui que estiver escutando quiser estudar no Intel, quiser saber como foi direitinho o processo seletivo com mais detalhes, o programa de bolsas com mais detalhes, eu acredito que tanto eu como o Pablo também vai estar assim, 100% à disposição para tirar qualquer dúvida, para ajudar no que for necessário.
E é isso que eu digo, essa é a mensagem que eu deixo para todo mundo que está escutando. Que legal. Pablo, e que mensagem você deixa para quem nos escuta nesse momento, para jovens que estão aí até se perguntando, será que um dia eu posso chegar onde Pablo e a Cecília irão chegar? Que mensagem deixar nesse momento? Também vou deixar uma frase clichê, mas é como Cecília disse, o clichê funciona, que quem procura acha, Marcos. Se você chegou na sua etapa, né, na famosa crise dos 20, que qualquer jovem vai passar, não tem como evitar, que é quando você termina o ensino médio, você fica se perguntando o que é que você vai fazer da vida. Realmente, você buscar por oportunidades, você buscar por sucesso, buscar realmente oportunidades que vão conseguir te proporcionar o seu sonho, você em algum momento vai encontrar. Então, eu sempre gosto de dar esse conselho para as pessoas, porque todo mundo, quando fracassa de primeira, fica se sentindo muito mal. E eu, como ser humano, também me sinto assim. Só que eu fracassei ano passado de alguma forma, né? Eu não fui aprovado nas universidades que eu estava prestando, mas eu não deixei isso ser o fim. Então eu continuei persistindo e acabei encontrando, né? Quem procura acha. Acabei encontrando essa oportunidade incrível aqui no Brasil. Vou estar vivendo numa cidade incrível, numa metrópole incrível, com oportunidades incríveis, trabalhando com a meta, né? Quer algo melhor que isso? Então não desistam no primeiro não, porque você, querendo ou não, vai precisar passar por alguns nãos na vida para poder encontrar o seu sim. Isso é muito importante a gente ter em mente, porque a gente vê muitos casos de pessoas que não conseguiram de primeira e ficaram tão desmotivados que resolveram desistir para não ter que passar pela decepção de outro não. Mas a vida é assim, você vai receber um não, outro não, outro não, outro não, e uma hora chega, né? E o meu sim chegou. Tá ouvindo que escutou algum não na vida e ficou desmotivado, não deixe se abalar, porque uma hora o seu sim chega também. E que nem Cecília disse, qualquer dúvida a respeito do processo seletivo ou de oportunidades extracurriculares, como a gente disse, é muito importante você desenvolver ao longo do seu ensino médio. A gente dá total disposição para sermos contatados, para ajudarmos vocês com essas questões. Que legal, sucesso para vocês dois aí. Daqui a 4 anos, quando vocês concluírem aí os cursos, vocês voltam aqui para contar a experiência, como aconteceu, como é que foi, viu? Boa viagem, sucesso sempre e que Deus possa abençoar essa trajetória de sucesso de vocês, tá bom? Cecília, Pablo, forte abraço para vocês aí, viu? Forte abraço, pessoal. Obrigado por nos assistir. Forte abraço, pessoal. Obrigada. 7h47.